É essa tradição que aqui represento, senhor presidente, e que foi cumprida com rigor por figuras como Barbosa Lima Sobrinho, Miguel Arraes, Oswaldo Lima Filho, Marcos Freire, Fernando Lira, Jarbas Vasconcelos, Eduardo Campos e tantos outros, muitos outros, tocados pela pernambucanidade, vital como o sol que despertou as Américas. Mas esta emoção que me toma não me venda os olhos ao grave momento por que atravessa o Brasil. Vivemos uma sucessão de crises que se interpenetram. Uma crise econômica de largas proporções, com uma conjunção de fatores perversos, cuja face mais cruel é a marca de 1 milhão de desempregados nos últimos 12 meses. A diminuição da atividade econômica, conjugada ao aumento da inflação, a juros elevados e a uma indomável variação cambial, é devastadora para o setor produtivo e para a indústria brasileira uma realidade dramática, com crescimento negativo e crise fiscal em todos os estados e municípios brasileiros, retirando destes, já acossados por um modelo federativo injusto e concentrador, a capacidade de responder aos encargos sob suas responsabilidades e mais, de executar políticas públicas e investimentos que possam minimizar as tantas carências da população, majoritariamente marcada pela chaga da exclusão. E o mais grave, senhoras deputadas, senhores deputados, é a crise política que se abateu sobre o Brasil, que se encontra como aquele doente que já não responde aos remédios que lhe são ministrados, em doses cada vez mais potentes. A presidente da República, Dilma Rousseff, reelegeu-se dividindo o país ao meio, que em 2014 já dava sinais de cansaço com o seu governo, com a sua desafeição pelo diálogo, pela paciência, ingredientes vitais na política. Um governo sem marcas e sem diálogo, quer com o Congresso Nacional, quer com a sociedade. Governo clubista, arrogante, senhor das únicas razões, esquecido de que a legitimidade popular tem início no momento da eleição, mas se aperfeiçoa no exercício do poder, na capacidade que tem de criar uma sinergia com a sociedade e de construir consensos. O governo da presidente Dilma só não implementou o que lhe competia de seguir imprimindo ritmo a obras estruturadoras, em especial nas regiões mais pobres como o Nordeste, como a Transnordestina, a transposição do São Francisco, ainda mais no 5º ano de estiagem, como não enfrentou os gargalos da infraestrutura, cuja resolução são fundamentais para a modernização da economia e para a geração de emprego e renda. Padeceu de insuficiências na gestão e na política, meu caro líder Fernando Filho, vendo corroerem-se os pilares que sustentam qualquer governo. Acresce que vimos se concretizarem ameaças às conquistas dos últimos anos, obra de vários governos, como o controle da inflação, a responsabilidade fiscal, a expansão do consumo, a inclusão, mercê da adoção de medidas anticíclicas, que, se foram necessárias na crise de 2008, revelaram-se perniciosas à partilha de receitas, impondo às finanças dos entes subnacionais um Estado pré-falimentar. Na campanha eleitoral, vimos uma presidente empenhada em ganhar a qualquer custo, vendendo a ilusão de um país que não existia, uma realidade cor-de-rosa que a crise fez desmoronar, junto com o prestígio e a credibilidade do governo, cometendo Sua Excelência, aliás, tudo aquilo que dizia temer de seus adversários se ganhassem a eleição. Esse ilusionismo com a população, que lhe assegurou a renovação do mandato, custou caro ao prestígio do seu governo, fazendo com que ele hoje tenha em torno de 10% de aprovação. A crise política se alastra. Durante todos os meses dessa legislatura, a sua fragmentária base, da senhora Presidente da República, lhe impôs reiteradas derrotas que esgarçaram a autoridade presidencial e paralisam a sua já acanhada ação administrativa. O Brasil está parado à espera de um milagre que não vem. Ninguém escreve ao coronel. Vivemos uma crise de valores e de confiança que mina a credibilidade nacional e internacional do nosso país. Enquanto isso, um colossal escândalo de corrupção foi sendo desvendado pela Operação Lava Jato, que submeteu tal corrupção
a maior empresa brasileira, a Petrobras, a uma situação vexatória e a um bilionário prejuízo, alcançando as denúncias a própria presidência desta Casa, cuja gravidade é objeto de exame pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O último dos episódios dessa sucessão de escândalos flagrou o líder do governo no Senado da República, num diálogo espúrio que agride a cidadania brasileira e a própria jurisdição do Supremo Tribunal Federal. De outro giro, vimos ser afirmada uma pauta conservadora, baseada na intolerância, no retrocesso institucional, na visão persecutória e de agravamento de penas, no que tange à violência, que no Brasil tem causas sociais evidentíssimas, reabilitando dezenas de projetos que durante anos foram recusados pela sociedade civil. O seu estilo autocrático, imperial, tomando por ferrenhos adversários aqueles que apenas lhe divergiam nas ideias. O presidente desta Casa implodiu a Comissão da Reforma Política, repetiu, através de manobras regimentais, votações já consumadas em manifesto desrespeito à Constituição da República, deputado Folleto, na redução da maioridade penal e no financiamento empresarial de campanhas políticas. E, por último, depois de apoiar a terceirização desbragada, o fim do Estatuto do Desarmamento, a imposição de condicionantes vexatórias às mulheres vítimas de violência sexual e a repatriação de recursos, com as alterações que terminaram por desfigurar o projeto original, finge ignorar, às vezes de modo debochado, as graves denúncias que lhe pesam. Ainda ecoam forte as palavras sentenciais da deputada Mara Gabrilli. Por isso que o PSB, a Rede, o PPS, o PSDB, o PSOL e o DEM permanecem em obstrução no plenário, até que se veja o Brasil livre dessa indesejável suspeição. Vivemos tempos sombrios. O presidente da República, acossado pela paralisia do seu governo e sitiada por reiteradas denúncias de corrupção, ainda que não a envolvam diretamente, por não ser um líder capaz de comandar uma reação, assiste a cada dia, melancolicamente, uma sucessão de notícias que desestabilizam o seu governo, a despeito das tentativas vãs de reorganizar a sua base. A decisão do Tribunal de Contas da União, em 7 de outubro, reconhecendo as pedaladas fiscais, se chancelada pelo Congresso Nacional, aproxima uma possível causa jurídica que até aqui restava pendente aos que advogam o seu afastamento. Do mesmo modo, aguarda-se o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre as contas de campanha, que eventualmente pode caracterizar a hipótese legal para o afastamento presidencial, que jamais pode ceder a tentações de qualquer natureza, que não sejam exclusivamente as hipóteses previstas em lei em respeito à legitimidade popular. Por outro lado, determinados setores, sem compromisso com a democracia e sem apontar soluções para a grave crise em que é imerso o Brasil, tramam dia e noite a derrubada da presidente, indiferentes se há ou não razão jurídica suficiente para o seu afastamento, que só pode e deve ser aviado ante causa política e jurídica evidenciada à saciedade, e não apenas com base em presunções, ainda que juridicamente, indiciariamente consistentes. Além do mais, é inaceitável, deputado Silvio Costa, essa ética seletiva, felizmente arrefecida, que é rigorosa com a presidente da República e que poupa, por censurável conveniência, o presidente desta Casa. A mesma censura, um minuto só, deputado, deve ser feita a uma ética igualmente seletiva, mas de sinal trocado, que para proteger a presidente da República de ameaças ao seu mandato, dispõe-se aos acordos mais reprováveis. Vivemos tempos sombrios. Falta um líder ao Brasil, com a compreensão da gravidade do momento e com a capacidade de unir o país e devolvê-lo aos trilhos da tranquilidade institucional, a rota do crescimento, emprego e renda. Em 2013, o presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro e então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, teve duas conversas com a presidente da República, uma em janeiro em Aratu e outra logo depois em Brasília, onde sugeria correções de rumo na economia e apontava o déficit de diálogo de que a sociedade se ressentia na relação com o governo. Nada mudou.
redundando no nosso desembarque do governo e na oferta de um projeto para o Brasil. Visivelmente cansado da polaridade estéril entre os dois grupos que comandaram o país nos últimos 20 anos. Eduardo Campos era um estadista pronto para cumprir o seu destino, mas foi tragado pela tragédia que comoveu milhões de pessoas, deixando órfãos a sua família, os seus amigos, o seu partido, o único ao qual foi filiado, o PSB. Ele, sem dúvida, é uma ausência ainda maior do que a sua presença. Tinha algo de diferente dos políticos em geral. Juntou a matriz política de onde vinha, de sólidos compromissos com os mais pobres e uma extraordinária capacidade de gestão que revolucionou os costumes administrativos, transformando o estado de Pernambuco. Aos 49 anos, sorridente, bem-humorado, um olhar e uma vontade intensos, já havia passado por quase todos os cargos da vida pública e estava em vias de liderar um projeto nacional. Tive o privilégio de servir como secretário. Já caminho para a conclusão, senhor presidente. Aos seus dois governos, como Procurador-Geral do Estado e como secretário da Casa Civil. O Brasil está carente, sobretudo, de decência na vida pública, na política e carente também da capacidade do fazer. O Estado do controle foi construído pela política e foi uma contribuição importante na efetivação de um Estado republicano e democrático. Precisamos agora do Estado cidadão, que respeite as pessoas, em que o controle não negue a política pública, não a persiga como algo reprovável. O Partido Socialista Brasileiro pode e deve amalgamar esse sentimento pela ética na política e por um Estado do fazer. Depende de nós ocupar um Estado que existe na sociedade brasileira, que deseja justiça social, que quer igualdade de oportunidades, que quer ver a educação como prioridade de governo e não como lema estéril, sem concreta significação. A sociedade... Um pouquinho mais de tolerância, presidente, mas já caminho para o encerramento. A sociedade quer governantes probos, que apliquem bem os dinheiros públicos, que sejam transparentes, operosos, dinâmicos, com visão de futuro. Tenho certeza de que a energia que embalou a candidatura de Eduardo e Marina busca um leito por onde correr. O Brasil é maior que as crises que lhe garroteiam a esperança. Este é o legado que recebemos. Devemos acrescê-lo com o fruto das nossas mãos. Por fim, lembro do meu Cariri de nascimento, deputado Heráclito Fortes, a minha Juazeiro do Norte, meca de aventureiros e desassistidos, coração do Nordeste, onde a religiosidade popular buscou um refúgio de esperança, um refrigério para o abandono crônico em que se veem as massas sertanejas. Ali, menino livre no meio das feiras e das romarias, que vinham render homenagem ao Padre Cícero, pude compreender como a desigualdade é uma marca da sociedade brasileira, uma marca que sangra. Depois do Cariri, na infância, fui ter no Recife, onde tive o privilégio de estudar na gloriosa Faculdade de Direito do Recife. Senhor presidente, sou um homem de tripla nacionalidade, Juazeiro, Recife, Brasília. Terminei também cativo desses espaços monumentais, dessas árvores retorcidas, desta arquitetura flaminga de Niemeyer. Como não sou um homem da beira da praia, mas dos socavões, da Serra do Araripe e dos sertões selvagens, senti-me liberto nessas savanas do Cerrado que tanto confortam o meu coração. E além das cidades em que sou dividido em 3 partes, devo mais apenas falar da minha família, dos meus pais nonagenários, que me ensinaram a manter sempre ereta a coluna, e da minha companheira e dos meus filhos e meus amigos, que me dão sustento de pão e fé. Digo mais, apenas um verso, senhor presidente, do meu predileto, o poeta Fernando, pessoa essencial. Sei inteiro em tudo que fazes. Amém. Muito bem.